1974, 10 anos do golpe que implantou a ditadura militar no Brasil. No exílio, o presidente deposto João Goulart e o então deputado pela Guanabara Leonel Brizola aguardam a confirmação da prescrição do ato institucional que os cassou e tirou da vida pública. Ricardo Chaves, editor de fotografia do jornal Zero Hora de Porto Alegre, na época trabalhava para a sucursal da revista Veja. Enviado ao Uruguai junto com o jornalista Luiz Cláudio Cunha, acompanha um dia na vida do exilado Leonel Brizola no Pampa uruguaio. Na véspera de vencer esse prazo, o ministro da Justiça, Armando Falcão, deu uma declaração muito dura através da imprensa. Ele, famoso pela frase nada a declarar, né, resolveu fazer um pronunciamento, ou deu uma entrevista ao jornalista, não sei exatamente como é que foi, dizendo que o fato de extinguir o prazo de 10 anos previsto não significava que os exilados pudessem voltar. De qualquer forma, então, nossa pauta era essa. Se desloquem até o Uruguai e tratem de acompanhar o dia inteiro o que esses exilados farão no dia em que completam os 10 anos de cassação. O fato do meu pai ter sido assessor de imprensa do governador Brizola certamente seria, eu acho, decisivo, pelo menos, para que a gente começasse uma conversa. A gente sabia que não seria facilmente recebido por ele, porque ele não estava dando entrevista, nem estava disposto a falar para a imprensa brasileira naquela época. De qualquer forma, eu contava com a simpatia dele, pelo menos para nos receber, já que eu tinha pelo menos uma primeira frase para dizer para ele: eu sou fulano de tal, filho do Hamilton Chaves, que foi seu assessor de imprensa, que em 61, como assessor de imprensa, foi um dos articuladores da Rede Radiofônica da Legalidade, que garantiu a posse de João Goulart e, pelo menos, digamos assim, adiou o golpe que os militares tinham intenção de dar, adiou pelo menos de 61 para 64. Quando nós desembarcamos do carro, ele ficou surpreso, eu entrei com essa conversa, o Luiz Cláudio se apresentou, disse que era fulano, Luiz Cláudio Cunha, repórter da revista Veja, que a nossa missão era aquela. Ele fez uma cara assim mais ou menos. Eu entrei com a conversa, né, de que ele me conhecia só quando eu era criança, que agora eu era um jornalista, enfim, estava trabalhando na Veja. E ele falou: olha, sinto muito e tal, mas não estou disposto a falar, porque vocês sabem como é esse negócio, aquele jeito tipicamente Brizola de falar, né? Vocês sabem como é que é esse negócio, a gente quando está por baixo todo mundo mija em cima, e eu não estou afim de falar nada, porque não há possibilidade de sair bem nesse momento, então acho melhor não falar nada, e acho melhor deixar para lá. Muito obrigado pela presença de vocês, e foi meio nos dispensando assim. A gente, por chato, por insistente, por talvez também ansioso da responsabilidade que era estar naquele lugar, naquele momento, tendo uma pauta que não podia furar, ou pelo menos nós tínhamos que fazer o máximo de esforço possível para que a pauta não furasse. Insistimos uma vez mais e tal, ele continuava resistindo, até que nós então propusemos o seguinte: quem sabe, governador, vamos fazer o seguinte então, não precisa falar nada, só nos permita pelo menos que nós permaneçamos aqui e acompanhando o seu dia, vamos escrever só o que o senhor está fazendo. Ficou um pouco contrariado e disse: pode ser então, quem sabe, não sei o quê. E, não, até conversar podemos, só não quero dar nenhuma declaração oficial, porque de fato não vou dizer nada, não quero falar nada, vocês não vão ter nenhuma frase minha que seja em on, né? Posso falar em off para vocês aqui informalmente, devo essa cortesia a vocês, enfim, mas não quero que publiquem nada, assim. Mas nos permitiu ficar por ali. Assim que o clima
ficou um pouco mais relaxado, a gente sentou no campo, ficamos sentados no campo, sentamos na grama, eu, Luiz Cláudio, o Brizola, ele estava de boné, acho que umas botas de borracha, se não me engano. E sentamos no gramado ali e ficamos conversando com aquele pampa uruguaio lindo ao fundo e tal. Tinham 2 cachorros que até eram peludos, quase como se fossem ovelhas, não sei que raça é aquilo, mas havia 2 cachorros, acho que o preto e o branco, junto. E ele foi falando, eu fui fazendo uma foto ou outra, deixei ele falar um pouco primeiro, e foi indo, e acompanhamos ele durante uma parte do dia. E como a gente tinha dispensado o carro, nós, inclusive, uma coisa muito engraçada, assim, pitoresca, fomos convidados por ele a voltar para Montevidéu na Kombi que ele tinha na época, e nós voltamos no fim da tarde daquele dia, voltamos a Montevidéu a bordo da Kombi do Brizola. Ele sentado na direção, a Kombi não tinha bancos na parte de trás, tinha um único banco dianteiro, e me lembro que viemos sentados, o Brizola na direção, eu no meio e o Luiz Cláudio Cunha na janela. Voltamos para Montevidéu já no entardecer, e me lembro que ele fez uma parada numa venda, numa casa de comércio, descarregou um engradado de bebida vazio, de refrigerante, e abasteceu a Kombi com outro engradado. Atrás tinha um veículo de uso rural, assim, a Kombi era totalmente sem os bancos traseiros, exatamente para transportar mercadorias. Assim. No entardecer, assim, já à noitinha, a gente vinha chegando em Montevidéu e ele, bicho político que era, não ia, obviamente, depois de refletir durante o dia inteiro o que significava aquela possibilidade de falar para os brasileiros, né? Depois de um silêncio tão prolongado, ele em determinado momento falou assim para a gente: olha, eu não ia falar nada para vocês, tal, mas eu resolvi falar, vou dizer só 2 coisas de tudo que nós conversamos, vocês não ponham nada na minha boca, por favor, né, conforme a gente combinou e tal, mas tem 2 coisas que eu gostaria que vocês registrassem, isso sim vocês podem botar na minha boca, e eu faço questão, inclusive, que sejam as únicas declarações a mim atribuídas. A primeira delas: fui derrotado militarmente e não politicamente. A segunda: ele disse: vou voltar. Para nós aquilo pareceu absurdo. Vocês imaginam o Brasil de 1974, os caras completamente afastados do processo político, que era ainda muito fechado, dizendo que vai voltar. A impressão que eu fiquei, assim, me deu até a pena, né? Eu falei, coitado, o cara não vai voltar nunca. Mas, felizmente, eu estava errado. Ele voltou em 1979, eu tive o prazer de fotografar a grande festa que recebeu o governador Brizola de volta na cidade de São Borja. E não demorou tanto, né? De 74 a 79 são aí 5 anos. E é claro que eu me emociono bastante, porque isso tem muito a ver com a vida do meu pai, com a minha própria vida, com a vida de nós todos brasileiros. E o Brizola depois ainda veio para o Brasil e se elegeu 2 vezes governador do Rio de Janeiro, e foi candidato a presidente, e continuo achando que foi uma pena os brasileiros terem desperdiçado a oportunidade de eleger o presidente desse país. Porque se tivesse feito no Brasil, em termos de escolarização, o que ele fez no Rio Grande do Sul quando foi governador, esse país certamente seria outro. É essa a história da foto. E tem uma frase que é bom, que sempre eu lembro, e às vezes digo até para os fotógrafos:
que a história da foto não interessa para os leitores, que a história da foto só interessa para os fotógrafos, porque é com a história da foto que a gente aprende, se a gente acertou, se a gente errou, se a gente devia ter feito diferente, se poderia, quem sabe, ter sido feito diferente. Então, na verdade, a história da foto não interessa para ninguém. Até isso talvez contrarie o fato de eu estar dando esse depoimento aqui, porque se vocês vierem me perguntar, é porque essa frase que a história da foto não interessa para ninguém, só para o fotógrafo, na verdade ela não é verdadeira. Na verdade, a história da foto interessa e interessa muito. E a gente sabe que às vezes a história de determinadas fotos é quase tão importante quanto a própria foto, né? Porque as fotos que realmente ficam, as fotos que se tornam um ícone de determinada época, essas todo mundo quer saber exatamente em que circunstâncias elas foram feitas. E eu tenho muito orgulho de ter sido talvez escolhido pelo destino para registrar essa foto do Vandô Brizola no exílio. A história dos derrotados, normalmente ninguém está disposto a contar. E é muito gratificante para mim ter trabalhado na Veja numa época em que a Veja estava disposta, sim, a contar a história dos derrotados. Era uma revista naquela época da qual a gente se orgulhava muito de trabalhar, porque ela era muito visada pela censura e talvez por coisas como essa. Então foi graças à Veja, graças à pauta da Veja, que eu pude fazer esse registro que talvez, se eu não tivesse insistido, eu e o Luiz Cláudio não tivéssemos insistido, talvez não existisse. Que é nada mais, nada menos que uma bela foto do Vandô Brizola no exílio, tendo o Pampa Uruguai ao fundo. Acho que é isso.